Bom dia a todos. Nós estamos no mês de dezembro, né? Em dezembro a gente dá uma paradinha, né? Tradicionalmente aqui na casa, no estudo do Evangelho, e a gente vai estudar Jesus. E nós estamos iniciando hoje o estudo do livro Os 7 Minutos de Haroldo, onde ele traz algumas lições para a gente e faz aqueles comentários especificamente sobre a questão sobre Jesus e sobre o ministério de Jesus, né? Essa lição que a Rosane fez a leitura aqui, ela foi tirada do livro Fonte Viva, né? Ele fez a leitura do livro Fonte Viva, Fonte Viva, editora FEB, capítulo 153. E depois ele faz os seus comentários a respeito dessa lição. Então, Haroldo é um estudioso, nós já tivemos a oportunidade de vê-lo aqui em Campos diversas vezes, né? Tem muitas palestras dele no YouTube, inclusive esses comentários que ele faz aqui, ele coloca lá no YouTube. Então, ele é uma pessoa muito ligada na doutrina e é um estudioso mesmo das questões da doutrina espírita, né? E do Evangelho. Então, hoje ele está falando do ouvir, né? A questão do ouvir está lá em Marcos. Ele pega uma citação de Marcos 1:20, lá em Marcos, onde ele fala a questão do chamamento de Jesus. O Evangelho de Marcos é um evangelho que já começa basicamente no ministério de Jesus. Marcos já começa falando de João Batista, né, do batismo de João Batista, e ele imediatamente vai para o batismo de Jesus, que Jesus, estando na Galiléia, foi ter com Marcos, e lá Jesus foi batizado por Marcos no Rio Jordão. E Jesus retorna à Galiléia, e nesse meio tempo João é preso. E a partir do momento da prisão de João pelos romanos, Jesus inicia o seu ministério e começa a chamar os seus discípulos. Jesus sente que é a hora dele começar o seu ministério na terra, pregando a boa nova e falando do Evangelho. E aí Jesus começa a fazer os seus chamados. Primeiro ele chama Simão e André. E disse para Simão e André: vinde após mim, eu farei que sejam pescadores de homens. Então Jesus começa a montar os seus discípulos. E eles, deixando as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico. Ele já começa com a parte do ministério de Jesus e com a formação dos seus discípulos. E aqui, exatamente no 20, ele fala do chamado de Jesus para o Tiago e o João. E este chamado de Jesus, o Haroldo coloca para a gente que não é um simples chamado religioso, que é um chamado para o trabalho, né? Que é um chamado para modificar toda uma realidade que estava passando no mundo, que é um chamado para que houvesse uma revolução espiritual através de uma nova tomada de consciência em relação a nós mesmos. Era necessário que nós tivéssemos essa visão de transformação, de mudança e de renovação espiritual. Então, esse Jesus que ele coloca aqui, Marcos diz, que é um Jesus ativo. Não é aquele Jesus apenas religioso. É um Jesus ativo em termos de humanidade, em termos de transformação. E que é possível
que nós tenhamos também essa visão, passar para nós essa visão de que a gente precisa, além da questão religiosa, a gente ter a questão das nossas ações, do nosso dia a dia, do nosso comportamento e das nossas mudanças em relação a nós e aos nossos semelhantes. De que forma estamos traduzindo isso em ações positivas em relação primeiro a mim mesmo e depois em relação ao outro que comigo está nessa caminhada, nessa jornada reencarnatória por esse planeta agora. Então, esse venha logo, esse chamado que ele diz de ouçamos o que Jesus quer dizer, ou seja, vamos parar para ouvir esse chamamento, a importância desse significado de chamar Tiago e João para aquela nova missão. E todos eles seguiram imediatamente, largaram o que faziam. Primeiro Pedro, pescadores de homem. Pedro era um pescador e Cafarnaum a gente já sabe que é tipo uma ilha, né? Muitos lagos, muitos rios, como naquela época, né? A natureza vivia de acordo, né, com a própria natureza, o homem não interferia na natureza. Então Cafarnaum era tipo lá o terminal, um local assim simples, mas com muitos rios, tinha mares, tinha tudo. E nessa época Pedro era o pescador, foi o primeiro a ser chamado, e depois ele chamou os filhos de Zebedeu. E aí ele disse: venham, ouçamos quem? Qual a característica que nós temos de ouvir? Né? Primeiro, o aprendizado passa por ouvir. A mudança, a evolução passa por ouvir. Né? O falar é interessante, mas eu preciso ouvir para que eu fale cada vez melhor e para que eu fale cada vez com mais consistência aquilo que eu estou ouvindo. Né? E não o contrário, nós temos uma tendência de falar mais e ouvir menos, achando que sabemos tudo. Isso é o princípio básico da ignorância. O princípio básico da ignorância é a gente achar que a gente sabe tudo e tem todas as respostas. No mundo onde novas lições acontecem a cada dia, a cada momento, novos aprendizados a cada dia, a cada momento, no mundo que se renova rapidamente, todas as culturas, todas as situações se renovam a cada dia é um dia diferente de aprendizados, de possibilidades de crescimento. Quando eu acho que eu sei tudo e tenho todas as respostas, eu estou incorrendo num grande erro que atrasa a minha evolução espiritual, que é a ignorância humana. A ignorância humana que eu preciso tratar primeiro em mim. E aí vem a questão do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Né? Se eu não me conheço ainda, né, como é que eu quero conhecer o outro? Como é que eu vou ouvir esse chamado de Jesus? Né? Se eu me perco em mim mesmo, se eu tropeço nas minhas próprias pernas, e se eu me perco na minha própria ignorância e na minha falsa sabedoria, no meu falso conhecimento, que eu preciso renová-lo. Então ele coloca para a gente que o trabalho não pode esperar. Os desafios estão aí, mas esse trabalho eu preciso estar em dia com ele. É o trabalho na casa espírita, é o trabalho na minha vida profissional, é o trabalho no lar. Né? São todas essas questões que eu preciso trabalhar em mim para que eu possa me tornar um pouco melhor a cada dia. E esse melhor um pouco a cada dia pode transformar a humanidade, por que não? Se a humanidade somos nós, e se eu sou melhor um pouco a cada dia, a humanidade vai ser melhor. Eu posso fazer a diferença em relação às questões. Né? Aquela história da floresta pegando fogo, em que o beija-flor foi lá e pegou a água e trouxe e jogou naquela floresta. Alguém falou: mas esse pouquinho de água? Ele falou: mas eu estou fazendo a minha parte. Se todos nós fizermos a nossa parte, a gente vai apagar esse fogo rapidamente. Né? Então é necessário que esse trabalho não pode esperar, que a gente abra mão de algumas situações da zona de conforto. É muito confortável ficar em casa com chuva debaixo de um cobertor, né? Esse tempinho frio, mas a gente se autodesafia e a gente vem para cá.
A gente vem para cá para a gente tentar adquirir um novo conhecimento, para a gente tirar a roupagem antiga e tentar colocar uma nova roupagem. E através dessa nova roupagem, eu entender o mundo de uma maneira diferente, eu entender as pessoas de uma maneira diferente, eu viver socialmente de uma forma diferente, eu ir me renovando aos poucos, espiritualmente falando, aproveitando a oportunidade da reencarnação. Né? Quantos espíritos estão esperando o momento de reencarnar e nós estamos aqui muitas vezes jogando fora uma oportunidade, né? Então, Haroldo coloca para a gente que Jesus é um mestre, é um professor, é um pedagogo, mas é um mestre silencioso, que passa as suas mensagens, espera que a gente ouça, espera que se entre de fato, né, no nosso cerne, que entre nos nossos corações, e através disso a gente vá se renovando automaticamente, né, os nossos valores, os nossos princípios, abrindo mão dos nossos vícios, abrindo mão das nossas dificuldades, trabalhando essas nossas dificuldades, né, e sendo melhor um pouquinho a cada dia. Viver é uma construção, e essa construção eu tenho que estar atento, senão ela pode ruir a qualquer momento, né? Os avanços que eu tenho, com muito esforço, muitas vezes com muito esforço, porque muitas vezes as raízes que eu trago, as raízes culturais que eu trago, são muito fortes em mim. E muitas vezes um avanço que eu tenho se perde numa situação qualquer mais adiante, né? Esses avanços se perdem. Então essas raízes culturais que eu trago, e que muitas vezes entro em choque com o outro, entro em conflito com o outro, porque eu quero impor ao outro a minha cultura, sem respeitar a cultura do outro, sem respeitar o espaço do outro, sem respeitar o outro como ele é, sem respeitar o momento que ele tem. Nós somos individualidade, não somos iguais, precisamos entender essa questão que a gente não é igual. E a gente precisa ter esse respeito para dar oportunidade, para oportunizar o outro também o seu próprio crescimento. Senão eu fecho a porta por outro, né? Eu torno essa porta estreita demais. A partir do momento que essa porta é estreita demais, eu estou fechando o entendimento e não estou deixando que o outro cresça em função, né, de uma relação, até de um conflito. Então, ele coloca para a gente que esse professor silencioso está atento a tudo que acontece com a gente, e atento às suas mensagens, se estamos ou não respeitando essas mensagens. E Emmanuel, através do Fonte Viva, ele traz a luz sobre essa passagem de Jesus, e ele confirma, através do Espiritismo, através da doutrina, dessa revelação, que Jesus, quando ele fala ouçamos, ele está pedindo para a humanidade ouvir, para a humanidade ouvir a sua transformação, né? Para que a gente possa avançar em relação à nossa perfeição. Nascemos para ser felizes, mas isso é uma conquista, isso não é dado, isso não é coisa gratuita. É necessário que a gente busque essa conquista através das reencarnações, através da nossa evolução, através das diversas passagens pelos diversos mundos, né? O nosso planeta está passando por dificuldades, mas tem uma seleção a caminho, né? Tem uma seleção a caminho, né? Como houve lá com os exilados de Capela, nós estamos sendo olhados o tempo todo. E a partir do momento que houver as oportunidades de seguirmos em direção aos mundos regenerativos, é necessário saber quem está preparado, quem está com a bagagem pronta para prosseguir ou quem vai ficar estacionado. Regredir, não regredimos, mas prosseguir depende das nossas conquistas. E as nossas conquistas não são fáceis, né? Essa transformação não é uma coisa fácil. Então, esse ouçamos de Jesus, esse ouçamos, é uma coisa não apenas voltada para a questão religiosa, é voltada para a questão mundial, a questão da transformação do mundo em relação às nossas atitudes, a questão do ambiente, afetamos o ambiente deliberadamente,
né? E aí depois nós não queremos que esse ambiente reaja, que a natureza reaja às nossas agressões. Como assim? Como assim? Se eu afeto deliberadamente por uma questão, muitas vezes, do apego ao materialismo, que é uma das chagas da humanidade que a gente precisa. A partir do momento que eu não tenho consciência de uma vida futura, eu me apego à vida presente de uma maneira muito forte. E essa vida presente me traz um apego ao materialismo. Qualidade de vida é uma coisa, é necessário, precisamos ter qualidade de vida, sim. Não é condenável ter qualidade de vida? O condenável é o apego puro ao materialismo, né? Então, precisamos vivenciar, Haroldo coloca para a gente que a gente precisa vivenciar esse chamamento. Quando Jesus fala, Pedro, embainha a sua espada, Jesus está alertando a nós que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ouça os ensinamentos e cuidado com suas ações, né? Cuidado com a lei de ação e reação. Muitas vezes pode voltar em dobro aquilo que você deseja ao próximo. Como andam suas vibrações, nossas vibrações, em relação aos nossos semelhantes? De que forma essas vibrações estão fortes? Essas vibrações não estão? Estão negativas? De que forma essa energia que eu retiro do fluido cósmico universal, de que forma eu estou usando essa energia? Com positivismo ou com negativismo? De que forma o meu egoísmo é transformado em algo que eu acho que as pessoas têm que abdicar dos seus sonhos, das suas realidades, daquilo que desejam, em prol dos meus sonhos egoístas, dos meus sonhos materialistas, daquilo que eu acho que é o correto, sem respeitar o correto do outro? Será que só as minhas verdades são verdades? Será que ninguém tem direito a ter suas verdades? Então, Haroldo chama atenção para a gente a respeito, no seu comentário a respeito disso, né? Fala de um Jesus que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que nós temos Jesus como esse seguidor? Como esse modelo e guia da humanidade? E a pergunta é, qual é a nossa obra? Nesses nossos desafios, qual é a nossa obra? Como anda a nossa obra? Como anda o meu diário? À noite, quando eu vou dormir, que balanço eu faço das minhas ações, das minhas dificuldades, dos meus entendimentos, das minhas compreensões ou da minha incompreensão em relação a tudo? Será que o que eu faço ao outro, eu gostaria que fizessem a mim? Quando Jesus fala, reconcilie-se com seus adversários enquanto é tempo, deixa a oferenda no canto, vai lá, reconcilie, depois você volte. Jesus coloca que é muito mais importante o nosso entendimento com o outro do que propriamente ficar só olhando para ele e esquecendo do outro, porque ele está presente no outro, ele está presente na relação, onde dois ou mais estiveres juntos, eu estarei ali. Então, se eu estou em conflito com o outro, se eu estou em confronto com o outro, eu não estou seguindo os ensinamentos cristãos. Eu não estou sendo um bom cristão. E se eu não estou sendo um bom cristão, eu não estou agradando a Deus. Então, é necessário colocar, ver os nossos desafios, ver que esforço estamos fazendo em relação a isso. Que conquista eu estou tendo? Qual é a minha obra? Qual é a minha obra? Que obra eu estou construindo aqui nessa passagem? Que é uma passagem rápida, muito rápida, é como se fosse um piscar de olhos, né? Na imensidade de toda da criação, na imensidade dos desafios que nós temos na nossa própria evolução espiritual, né? Na questão da purificação do nosso espírito para a gente chegar a um estágio de perfeição, essa passagem aqui é uma passagem rápida, muito rápida. Para alguns, muitas vezes, é simplesmente um complemento de uma passagem anterior. Para aqueles que não conseguiram vencer seus desafios e abdicaram de uma existência anterior, muitas vezes é um complemento, é uma passagem, é uma provação. E
Aqui no Fonte Viva, no Ouçamos, ele pergunta como é que andam as nossas relações. No lar, por exemplo, onde Emmanuel chama a atenção, esse ouçamos, não é uma questão religiosa, é uma questão bem maior, e ele coloca no lar. Como é que estamos em relação ao nosso lar? A tolerância, a paciência, comigo mesmo, como é que eu estou no lar? Que papel eu represento no lar e que papel eu represento na sociedade? Que diversos papéis eu estou representando? E nós não podemos reclamar das oportunidades que Deus nos dá, que nós temos, de evoluir. Por exemplo, que grandes oportunidades nós temos. Será que a gente parou para pensar nisso? Primeiro, a gente é filho. Que grande oportunidade é ser filho. Conviver em família, você ter uma mãe, você ter alguém que te gerou, que deu a vida, que cuidou de você, que te ensinou, que te amamentou, que te ensinou a andar, que cuidou dos seus primeiros passos e que cuida de você enquanto você viver, enquanto ela viver, né? Mãe é uma ligação perfeita, que a gente não consegue descrever essa ligação. Que oportunidade de ser filho. Isso é uma grande oportunidade que muitas vezes a gente não aproveita. Então, essa oportunidade de ser filho, de viver em grandes famílias, né? A gente que vem de grandes famílias, você ser filho, é uma oportunidade que você tem de saber dividir, de saber abdicar, de receber um não, de dizer agora não, agora é para o seu irmão que precisa, agora é para a sua irmã. Ajuda seu irmão, ajuda a sua irmã, vamos lá juntos, de você rir junto, de você ser feliz juntos, de até você sofrer junto, por que não? Então, essa oportunidade de ser filho é uma oportunidade única que nós temos que aproveitar. Muitas vezes a gente não aproveita. Nós temos a oportunidade de ser irmão, ser filho, ser irmão. Importante você ser irmão. Eu sou filho único, mas você pode escolher o irmão que você quiser. Irmão do seu coração pode ser seu irmão, né? Aquele seu primo que você adora, sua prima, aquela pessoa que você tem afinidade, pode ser seu irmão, por que não? Então, a oportunidade de ser filho é uma oportunidade ímpar que nós temos. A oportunidade de ser irmão é uma oportunidade maravilhosa de você discutir, conviver, até de brigar, entrar em conflitos, né? Isso é seu, isso é meu, não é, me dá, tá? Mas de estar todos juntos. Família é uma coisa maravilhosa, que você fala, você discute, mas você não aceita que ninguém de fora fale. Posso falar do meu filho, mas se alguém falar, eu não gosto. Ou seja, é importante essa questão, essa ligação, esse sentimento, essa coisa que te prende pelo coração. Você pode estar longe, mas sentiu que tem um sofrimento, uma dificuldade, você está perto. Então, a oportunidade de ser filho é maravilhosa, a oportunidade de ser irmão é maravilhosa. Depois a gente tem a oportunidade de ser marido, de ser esposa. Não podemos pensar em almas gêmeas, rima perfeita, isso não existe. Alma gêmea, rima perfeita, não existe. Mas existe a oportunidade de uma construção diária. Né? E essa construção só se faz a dois. Você não faz uma construção de marido ou de esposa de uma relação se um dos dois não quiserem. Então, essa relação é uma relação de construção, de diálogo, de entendimento, de dificuldades. A alma feminina é muito diferente da alma masculina. Somos diferentes e precisamos unir as nossas diferenças através de coisas comuns. O que nos une tem que ser fortalecido. O que não nos une tem que ser dialogado, tem que ser conversado muito, para que essa construção vá se solidificando com o tempo, e cada vez ela fica mais fortalecida. Mas é uma oportunidade de aprendizado. Então, olha só, a gente não pode reclamar das oportunidades. A gente é filho, a gente é irmão, a gente é marido. Depois a gente é pai, temos a oportunidade de ser pai. Olha só que outra oportunidade, de você vivenciar tudo que você aprendeu lá enquanto filho, para você praticar enquanto você é pai.
depois você pode ser avô, depois você pode ser bisavô. Ou seja, então nós não podemos reclamar das oportunidades. Se a gente não aproveita as oportunidades, aí vamos reclamar de quem? Eu tenho tantas oportunidades, uma reencarnação não dá uma gama de oportunidade de crescimento. Se eu não aproveito, eu não posso reclamar do outro. Então, no lar é onde está a minha maior possibilidade de crescimento desse ouçamos que Jesus coloca para a gente, né? E que Emmanuel chama a atenção da gente. Vamos ouvir os ensinamentos. Então, esse crescimento, essa burilação espiritual que eu preciso, passa pelo lar, passa pelos conflitos que eu preciso trabalhar e que eu preciso evoluir. E o entendimento de que as pessoas querem ser felizes. Todo mundo busca felicidade, ninguém nasceu para ser tapete. É preciso que eu entenda isso, que a gente entenda isso, que o outro quer ter seu espaço, que o outro quer ter sua voz, que o outro quer ter seu crescimento, que esse entendimento meu com o outro depende dessa relação. Então, no lar, ele coloca também com os nossos semelhantes. Como é que está a minha relação com os nossos semelhantes? Será que eu estou desenvolvendo o entendimento? Ou será que eu estou no orgulho ainda em relação ao outro? Como é que está a minha taxa de egoísmo? Está muito alta? Estou conseguindo baixar? Não estou baixando? Né? Como é que eu entendo esse meu semelhante? Alguém para me servir? Ou alguém que eu posso servir? Ou alguém que nós possamos caminhar junto? Né? É uma coisa difícil de lidar, porque eu gosto de fazer, mas muitas vezes não gosto de receber. Eu lembro de Jesus, né? Que ele fala, faça ao outro o que você gostaria que te fizesse. Luther King coloca para a gente essa questão, nós aprendemos a nadar como os peixes, a voar como os pássaros, mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos. Essa convivência é difícil, mas é um desafio, é um crescimento para a nossa vida. Então, com nossos semelhantes, Fonte Viva, Emmanuel traz para a gente isso, cuidado na convivência com seus semelhantes, senão você não está ouvindo o chamado do Cristo. Depois ele coloca com nossos adversários. Como é que está seu jugo com o seu adversário? Jugo leve, jugo pesado? Né? Como é que estão seus pré-julgamentos, seus preconceitos, suas dificuldades em relação ao outro? Você exerce o auto-perdão? Você exerce o perdão? Como é que está isso? Ou você é inflexível, achando que você, de fato, está acima das questões? Achando que você merece o perdão, mas não pode perdoar ninguém? Que orgulho é esse? Né? Que orgulho é esse? Nós somos criaturas pequenininhas, nós estamos na infância da humanidade, então como é que eu posso me achar acima do bem e do mal? E ele coloca frente aos enfermos, falando da caridade, da oração, do ombro amigo, do conforto com aquele que sofre, né? Do entendimento, do ombro amigo, de estar junto com aquele que sofre. E ele fala, como é que estamos em frente aos ignorantes? Será que eu me considero superior ao outro? Será que eu não percebo que todos nós temos saberes diferentes? E esses saberes podem se complementar? Eu posso utilizar o que de bom que o outro tem, e o outro utilizar o que de bom que eu tenho? Porque se eu posso achar ele um ignorante naquilo que ele sabe e eu não sei, ele também pode me achar um ignorante. E aí, como é que a gente vai fazer essa construção? É necessário que eu ensine a ele aquilo que eu sei, e que ele me ensine aquilo que ele sabe, e que a gente faça disso uma grande construção, um momento maravilhoso de troca entre nós, e toda troca pressupõe um crescimento, e esse crescimento vai me dando um embasamento espiritual. E eu preciso disso para a minha transformação moral. E ele fala junto aos pequeninos, proteção eu estou dando. Quantas maldades contra as nossas crianças no mundo, só aqui no Brasil não, no mundo. Quanto sofrimento dessas crianças. Será que esses corações não se sentem constrangidos, não se sentem feridos de tanta desproteção às crianças? Não estou falando do Estado, não. Estou falando de pais, estou falando de mães, estou falando de pessoas que deixam as crianças aí para morrerem,
que abandona os seus filhos pequenos nas portas, nas sarjetas, nas ruas, né? Que possibilidade, dificuldade de uma encarnação para que essas pessoas se comprometam com seu futuro espiritual. Então, é esse chamado que o Ouçamos traz para a gente. Esse chamado que Emmanuel, através do Fonte Viva, traz para a gente, e que Haroldo complementa maravilhosamente, chamando a nossa atenção para esse caso. Não pense que esse ouçamos, que esse chamado é uma coisa religiosa, não. É uma coisa para dentro da gente. É uma coisa para aplicar no nosso dia a dia e na nossa vida. Eu vou concluir falando sobre Jesus, né? Isso aqui é uma passagem sobre Jesus, que diz o seguinte: o mundo tem sua cor. É você quem mede o mundo e vê o mundo como você é. Se você põe um óculos de bondade, de amor, tudo é belo e positivo, porque o belo e positivo está em você. Agora, se você é vingativo, invejoso, egoísta, você vê o mundo desse jeito, porque desse jeito é você. Do modo que você fala, do modo que você vê, do modo que você pensa, desse modo é você. Você é a medida do seu mundo, mas tudo seria bem melhor se Jesus fosse a medida de você. Que Jesus possa nos abençoar e que a gente possa ter uma sexta-feira de muita paz e muito trabalho.